Atenção, pessoal! A alta da taxa Selic vai impactar o pagamento do seu precatório. Estamos em um período de alta de juros. E se por um lado isso é ruim para quem pega empréstimo, para quem pega consignado, para quem faz financiamento de uma casa ou de um carro, por outro lado, quem tem crédito a receber, como é o caso dos precatórios, pode ter uma vantagem em receber um valor adicional. Além disso, a alta da inflação, o IPCA, o índice oficial da inflação do governo, com essa alta, isso também impacta para mais o valor a ser recebido por precatórios. Então, seja bem-vindo a mais uma aula e os precatórios serão pagos agora com valores ainda maiores. Presta atenção nisso aqui. Pessoal, primeiro de tudo, vou até colocar na tela o que é a taxa Selic, né? Então temos aqui, pessoal, deixa eu colocar na tela para vocês. Aí. Segundo o próprio Banco Central do Brasil, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Ela influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras. Então, ela é usada, né, uma taxa de juros média praticada nas operações dos títulos públicos federais. Beleza. O termo Selic vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá, como que funciona então na prática esses efeitos, né? Quando o Banco Central muda a meta da taxa Selic, o referencial de juros para a economia, os custos de captação de bancos e instituições financeiras também são alterados. Então, reduzir a Selic reduz também os juros que o banco vai te cobrar. Aumentar a Selic também pode aumentar os juros dos financiamentos, dos contratos, dos cartões de créditos. Mas, como eu falei, se você tem dinheiro a receber, como no caso de precatórios, isso pode te favorecer. Sabe por quê? Primeiro, o partido questionou no STF o cálculo da correção monetária de precatórios. O PSB questionou no STF o modelo adotado para a correção monetária dos precatórios da União. Tá? Então, foi discutido, inclusive, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, 23 e 24, além de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e os textos prevêem que o índice a ser utilizado na correção de precatórios não tributários, que é o caso, né, aqui do INSS, deve ser o IPCAE. Para o PSB, esse cálculo seria inconstitucional, porque a emenda constitucional 113 de 2021 trouxe que nesses casos deveria ser utilizada a taxa Selic. Tá. Além disso, a OAB também acionou aqui acionou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pela Selic composta na correção dos precatórios. Olha só, a OAB sustenta que a Selic é um instrumento de política pública, né? Então, que a taxa deveria ser utilizada, se vai ser utilizada para corrigir de modo simples, né, os juros simples, apenas somando os índices mensais. Isso foi uma decisão do CNJ e a OAB pediu as providências para que os precatórios tenham os juros compostos. Beleza. Então a gente está vendo uma briga aí pela aplicação da taxa Selic e não só aplicar essa taxa da forma correta, como também não aplicar só em forma de juros simples, né? Mas sim juros compostos. Eis que chegou ao STF duas ações sobre essa questão dos precatórios. A primeira ação, o STF julgou de forma favorável. Dá para entender assim. Por quê? Porque você sabe, os precatórios são títulos de dívidas do poder público reconhecidas pela justiça. Então, quando vai para precatório, é porque já não tem mais o que fazer. É porque você vai receber. Só precisa inscrever o precatório para receber. Então, quando a gente inscreve o precatório até 2 de abril,
Isso quer dizer que você já vai receber no ano seguinte. Mas, se inscrever o precatório de 2 de abril até 31 de dezembro, aí você não vai receber no ano seguinte, você só vai receber lá no outro ano. E você concorda comigo que você esperar um ano ou 2 anos pelo pagamento do seu precatório, você concorda comigo que vai ter inflação nesse período? É verdade, hein, professor? É verdade. Vai ter inflação. Todo ano tem inflação, né? Claro, não é a mesma inflação da época dos anos 80, começo dos anos 90, tudo bem, não é aquela inflação de ficar remarcando o preço o mesmo dia no mercado. Só que os combustíveis estão aumentando, a carne está aumentando, o leite está aumentando, o café, se está tudo aumentando, então a gente está passando sim por um período de inflação. Se é muito ou pouco, aí a taxa Selic está aí subindo para comprovar que a gente precisa controlar essa inflação. Ok. Beleza, professor, já entendi que eu tenho que escrever meu precatório, já entendi as datas de pagamento. Mas o que eu vou fazer com esse precatório? Porque assim, vamos supor, um exemplo, tá? Você tem um precatório de 100 mil reais, uns atrasados do INSS de 100 mil reais. Se for pagar no ano que vem, 100 mil reais de hoje não são os mesmos 100 mil reais do ano passado. Até por isso que tem reajuste do salário mínimo, reajuste das aposentadorias. Então, esse precatório também tem que ser corrigido. E olha só, o STF ele decidiu, né, que não pode ter aquele teto de gastos que foi colocado pelo governo anterior durante a pandemia. O STF falou: olha, durante a pandemia a gente estava numa situação fora do comum, então tudo bem você limitar aquele teto de gastos com a despesa do precatório. Então, tinha gente que tinha precatório de 2020, 2021 e ainda não tinha recebido 2, 3 anos depois, né? Só que agora o STF não só decidiu que não pode ter esse teto de gasto, não pode ficar atrasando o pagamento, mas e se atrasar? A gente está vendo a demora no pagamento dos direitos dos aposentados. Então o STF ele colocou um ponto final nesse assunto. Por um lado, o STF decidiu que o período de graça do precatório vai ser atualizado pelo IPCA-I. Vai ter a correção monetária. O que é esse período de graça? É o período que está na lei, é o período da Constituição. É aquele precatório que eu te falei. Se você conseguir emitir seu precatório até 2 de abril, por exemplo, 2 de abril de 2025, só estou dando um exemplo, você vai ter que receber até o final de 2026. Se você inscrever seu precatório de 2 de abril em diante, até 31 de dezembro, você não vai receber no ano seguinte, você só vai receber dali no outro ano. Então, se pagar dentro desse período, aí você vai ter a correção monetária do IPCA aí. E o IPCA, a gente sabe que está subindo também. A inflação fugiu um pouquinho da meta. Então vai ter essa correção do IPCA. E se o precatório atrasar, aí, meu amigo, vai ter inclusive a aplicação da taxa Selic. Então é claro que a demora é ruim para todo mundo, obviamente. Claro, claro que sim. O atraso no pagamento, a demora, é ruim. Não tem o que se discutir. É ruim. Mas, pelo menos, com a alta do IPCA, com a alta da Selic, o valor do precatório também acaba aumentando. Aí você pode se perguntar, beleza, beleza. Precatório aumentou o valor. Então, naquele nosso exemplo, né? A taxa Selic, pessoal, está rendendo mais de 1% ao mês. A taxa Selic está rendendo mais de 1% ao mês. Então, ela tá em 13,25 e já está conversado, já está planejado uma outra alta para o mês de março para 14,25. Então, é o que eu falei, por um lado, para empréstimos, financiamento, fica ruim.
Mas, por outro, para quem tem crédito a receber, pode ser interessante. Sobre precatórios também, pessoal, se você não tiver processo judicial, então como é que você vai gerar o precatório, né? Além disso, você tem que ter atenção, porque tem gente que está, como os processos são públicos, tem gente que está pegando os números do processo, está pegando os seus dados e está entrando em contato, falando, olha, sabe, ele fala o seu nome completo, ele fala o nome do seu advogado, ele às vezes se passa pelo seu advogado e fala que o seu precatório saiu. Só que para você sacar, você vai precisar pagar uma taxa. 2, 3, 4 mil reais. Isso é golpe, pessoal. Por quê? Deixa eu te explicar. Primeiro que quem ganha processo não tem que pagar custo processual, não tem que pagar nada. Mas mesmo que tivesse que pagar alguma coisa, isso seria descontado do valor do seu precatório. Então, por exemplo, você tem 100 mil reais para receber de precatório. Um exemplo. Chega o golpista, fala o nome do seu advogado, fala o nome do número do processo, fala certinho o valor que você tinha pedido no seu processo. E aí você fala, opa, parece que saiu então. Mas aí o golpista te cobra 4 mil reais. Se você tivesse que pagar, esse valor seria descontado já dos 100 mil. Já iria o 96 mil para você. Já iria os 100 mil menos os 4 mil descontados. Se tivesse que pagar, tá? Então, você jamais vai desembolsar dinheiro para pagar custo processual, qualquer coisa nesse sentido, para receber. Não, você não vai fazer isso. Porque se tivesse que pagar alguma custa, isso já seria descontado do valor do seu precatório. Mas quem ganha processo não paga custa processual. Quem paga custa processual é quem perde o processo. Ou, se for beneficiário da justiça gratuita, nem se perder o processo não paga custa. Tá? Então, toma muito cuidado com esse pessoal que entra em contato aí, até fala o seu nome completo, fala o número do seu processo, fala o nome do seu advogado. Cuidado com isso aí. E afinal, quando serão pagos os precatórios federais em 2025? Artigo direto do Migalhas, trazido aqui pela doutora Renata Nilsson, que é especialista em precatórios, atua nessa área, e ela afirma que os precatórios federais de 2025 totalizam 70 bilhões de reais, 70,7 bilhões, ou seja, 70 bilhões e 700 milhões de reais. Devem ser pagos a partir de julho, seguindo o cronograma normal. No início de 2024, os titulares de precatórios tiveram a grata surpresa da liberação de valores pelo governo federal para o pagamento dessas dívidas judiciais acumuladas. Por meio da medida provisória 1200 de 23, 93 bilhões de reais em créditos extraordinários foram liberados para pagamentos por parte da União de forma antecipada em janeiro. Só que essa antecipação de precatórios foi uma exceção, né, essa situação de excepcionalidade permitida pelos créditos em caráter extraordinário. Então, para 2025, o que a gente pode esperar? Será que sai uma nova leva de precatórios agora, comecinho do ano? De acordo com dados do relatório, as despesas com sentenças judiciais, precatórios, elaborado e publicado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, os precatórios apresentados contra a União inscritos na lei orçamentária para 2025 chegaram ao montante de 70,7 bilhões de reais para 250 mil beneficiários. Cabe lembrar que os entes públicos têm todo o ano para realizar o pagamento dos precatórios. Ano passado anteciparam tudo para janeiro. Só que durante 2025 a expectativa é que os pagamentos sejam feitos dentro da normalidade, que geralmente ocorre a partir de julho. Importante ressaltar ainda que mesmo quando o dinheiro já consta nos autos de um processo, ainda são necessárias tempo e procedimentos burocráticos até cair na conta bancária, tá? Então o que acontece, pessoal? Por exemplo, aqui no escritório, a gente não vai pegar o seu dinheiro
cair na conta do escritório, tirar a nossa porcentagem, 15, 20, 30%. A gente não vai fazer isso. A gente vai indicar a sua conta corrente para o dinheiro ir diretamente para você, descontando o que a gente combinar no contrato. A gente trata os outros como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então, isso gera uma transparência muito maior. Não fica aquela coisa do advogado colocar a mão no dinheiro e depois repassar ali para o cliente. Teve muito advogado década de 80, 90 e anos 2000 que se levantou dessa forma, viu? Saía lá precatório de 100 mil reais, ele, em vez de pegar a parte dele, ele invertia a porcentagem, meu amigo. Ele dava, saía 100 mil reais, ele passava 15 mil para o cliente e ficava com o resto. Muita gente enriqueceu dessa forma. Isso é uma vergonha. Com a internet, com a transparência agora, né? Isso aí você consegue acompanhar, mas não só isso. Isso ainda existe por aí. Então toma muito cuidado com aquele advogado que fala: "Não, eu não cobro nada, cobro nada, cobro nada para entrar, bababá, bababá". A hora que vê, mordeu seu precatório e você nem viu. Vai descobrir anos depois, quando você pedir para alguém investigar o seu processo. Então, se você quiser uma análise completa da sua aposentadoria ou uma análise completa do seu processo, você pode pedir um parecer jurídico ou se quiser que assuma o seu processo, enfim, você pode entrar em contato no WhatsApp do link do comentário fixado 61 985220420, inclusive com atendimento presencial na Avenida Paulista ou atendimento online para todo o país e temos clientes em mais de 12 países. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima!